Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Saudações a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo especial do MGF. Este vídeo é a segunda parte de uma produção em duas partes sobre todos os dragões que estiveram a serviço das facções que lutaram durante a Dança dos Dragões, e esta parte tratará exclusivamente dos dragões a serviço da facção negra. A primeira parte tratou exclusivamente das criaturas verdes, e para assisti-la basta clicar no link na descrição abaixo ou ao final deste vídeo. Portanto, sem mais delongas, vamos começar. A primeira criatura da qual falarei do lado negro é a bela Syrax, a criatura que se ligou diretamente a Rhaenyra Targaryen, a filha primogênita e herdeira apontada do velho rei Viserys I e a líder da facção negra durante a guerra. Syrax nunca conheceu outra senhora que não fosse Rhaenyra, e recebeu dela mesma seu nome, em homenagem a uma das deusas esquecidas da antiga Valíria. Quanto à sua aparência, a dragão fêmea possuía escamas amareladas e era considerada grande e temível, embora não tanto quanto algumas das criaturas mais velhas. Não se sabe exatamente quando Syrax nasceu, mas durante o início dos eventos da dança, ela já era considerada grande e forte o suficiente para ir à guerra sem nenhum problema, e sabe-se que Rhaenyra já a havia reivindicado pelos idos de 104 após a conquista, o que sugere que a dragão fosse consideravelmente madura no início da Guerra Civil. Rhaenyra e Syrax apenas começaram a participar ativamente dos combates após a rainha se recuperar de um difícil parto de um filho natimorto, física e psicologicamente. Elas estiveram presentes à relativamente fácil captura da capital após o ardil implantado pelo marido de Rhaenyra, Daemon, que levou a maior parte das forças verdes para longe da capital, permitindo que os negros a tomassem sem grande resistência. Depois disso, Syrax era mantida dentro das muralhas da Fortaleza Vermelha durante o tempo de governo de Rhaenyra na cidade, em um estábulo adjacente às muralhas exteriores, que havia sido esvaziado de cavalos e cedido para seu uso exclusivo. Ela era mantida em correntes, que eram longas o suficiente para permitir que a dragão se deslocasse até o jardim, mas não o bastante para lhe permitir levantar voo. Rhaenyra, com o decorrer da guerra, adotou uma posição mais cautelosa, especialmente após as mortes trágicas de seus filhos Jaehaerys e Lucerys, e por isso, Syrax não chegou a ver muitos combates, permanecendo ao lado de sua senhora durante todo o tempo, enquanto outros, em outros dragões, lutavam as batalhas pelos negros. Depois que Rhaenyra partiu da capital, fugindo para a Pedra do Dragão apenas para ser capturada e executada, Syrax ficou para trás, nos jardins da Fortaleza Vermelha. Com o distúrbio na cidade e a aproximação dos Verdes, o príncipe Joffrey, o filho sobrevivente de Rhaenyra com Laenor Velaryon, tentou montar Syrax para partir em direção ao Fosso dos Dragões, combater a turba enfurecida que invadiu o local e, talvez, salvar seu próprio dragão, Tyraxes. Contudo, o que o ousado príncipe ignorava era que dragões não eram como cavalos e não aceitavam novos montadores de uma hora para outra, não de bom grado. Syrax estranhou o peso incomum em suas costas e durante o voo se retorceu e debateu, eventualmente atirando Joffrey para sua morte em solo. Contudo, mesmo sem ninguém que a controlasse, Syrax continuou em direção ao fosso, atraída pelo cheiro do sangue do massacre que acontecia ali. Apesar de o dragão poder continuar teoricamente voando por sobre a turba, abatendo o povo com suas chamas, Syrax por algum motivo resolveu pousar, matando dezenas de homens com seus dentes e garras. Não se sabe exatamente de que maneira Syrax veio a falecer, e existem diversos relatos conflitantes sobre o fato, mas sabe-se que isso se deu durante o assalto ao fosso, presumivelmente através das lâminas e flechas dos revoltosos. Os próximos dragões dos quais falarei são as três criaturas a serviço dos três filhos de Rhaenyra durante a guerra, Vermax, Arrax e Tyraxes, pertencentes respectivamente aos príncipes Jaehaerys, Lucerys e Joffrey Velaryon. As descrições detalhadas sobre cada um dos dragões não estão disponíveis, mas sabe-se que, durante os tempos da dança, pelo menos os dois primeiros tinham idade suficiente para lutar, embora não fossem muito grandes ou poderosos. Tyraxes, por sua vez, era ligeiramente menor que os outros dois dragões, e ainda não tinha a capacidade de lutar, embora já pudesse se deslocar pelos ares como um montador. Os primeiros compromissos dos dragões foram enviar mensagens de Rhaenyra a grandes senhores, em busca de seu apoio para sua causa.
Jaehaerys e Vermax foram para o norte, conferenciar com os lords Arryn, Manderly e Stark, enquanto Arrax, montado por Lucerys, foi à Ponta Tempestade buscar o apoio de Lord Baratheon. De fato, o primeiro dentre os três a falecer foi Arrax, juntamente com Lucerys, que foram interceptados fora de Ponta Tempestade, sobre a Baía dos Naufrágios, por Aemon Targaryen, o Príncipe Verde, montado no enorme Vhagar. 3 dias depois da breve luta entre os dois dragões, a cabeça e o pescoço arrancados de Arrax deram à costa das Terras da Tempestade, junto ao cadáver de Lucerys. Vermax, por sua vez, foi ao norte do continente com Jaehaerys, e afirma ao cronista Cogumelo, um polêmico contador de histórias do período, que ele chegou mesmo a colocar ovos nas criptas sob Winterfell. História essa que jamais foi confirmada por nenhum outro cronista daquele período, e é largamente desacreditada. O destino de Vermax e Jaehaerys foi traçado durante a Batalha da Goela, quando ambos contenderam contra os navios enviados pela Triarquia das Cidades. Voaram baixo demais, foram presumivelmente atingidos por dados disparados pelos Essosi e caíram violentamente contra as águas do mar, morrendo ambos. Existem, como de costume, relatos conflitantes a respeito de como se deu tal queda, mas os cronistas concordam que tanto Vermax quanto Jaehaerys faleceram naquele dia. Syraxis, como dito anteriormente, era por demais jovem e pequeno para ir à guerra, mas isso não o impediu de reagir de forma violenta a quando do assalto dos plebeus ao Fosso dos Dragões, em 130. O pequeno dragão fritou diversos aspirantes a matadores de dragão naquele dia, enquanto recuava para seu covil, ao ponto da entrada de tal covil ser quase totalmente bloqueada pela pilha de corpos carbonizados. A turba, diante disso, usou a entrada traseira do covil da fera, e Tyraxes, embolado em suas próprias correntes, não foi mais capaz de resistir à turba, e veio a ser morto como resultado, sendo o último dentre os 3 pequenos dragões a falecer. A próxima criatura da qual falarei é o jovem Stormcloud, o dragão que se ligou eventualmente ao príncipe Aegon, que viria em tempo a ser coroado como rei Aegon III, após o decurso da guerra. Durante a dança, ficou decidido que Aegon seria enviado para Pentos, para manter a linhagem de sua mãe a salvo, e Stormcloud iria com ele, mas como o dragão era ainda pequeno demais para ser montado, ambos embarcaram em uma coca mercante pentoshi de nome Alegre Abandono, para serem levados até o outro lado do Mar Estreito. Contudo, na altura da goela, a coca foi capturada juntamente com toda sua escolta, por uma frota que voava às cores da Triarquia das Cidades, aliada aos Verdes. Ainda assim, Aegon foi surpreendentemente capaz de evitar sua própria captura, incitando Stormcloud a ganhar os céus, em seu primeiro desajeitado voo juntos. Os dois foram capazes de atingir Pedra do Dragão, com Aegon se prendendo desesperadamente às escamas do pescoço de Stormcloud, mas infelizmente para o jovem príncipe, sua criatura havia sido seriamente ferida durante a fuga, e já estava no limite de suas forças. Stormcloud faleceu de forma melancólica dentro de 1 hora após seu pouso na fortaleza Targaryen, chiando em sofrimento enquanto o sangue quente e fumegante vertia de diversas feridas em seu corpo. Com a morte de seu dragão, Aegon jamais viria se ligar a outra criatura e jamais voaria novamente pelo resto de sua vida. O dragão seguinte do qual falaremos é a bela Meleys, chamada de Rainha Vermelha, a criatura pertencente à princesa Rhaenys, a rainha que nunca foi, uma das principais líderes negras durante os combates. Meleys possuía escamas de um escarlate vivo, o que lhe rendeu sua alcunha, e membranas de tom rosado, enquanto seus chifres e garras eram de cor bronzea. Nos idos de 75 após a conquista, Meleys já era considerada como um dos dragões mais ágeis e rápidos em Westeros, e era também grande o suficiente para ser montada facilmente. No início da dança, considerava-se que Meleys havia se tornado indolente e algo preguiçosa, mas continuava sendo temível e feroz, velha, experiente e não estranha aos combates, e portanto, era um ativo importantíssimo para sua facção. Meleys só foi reivindicada por Rhaenys no ano 87 após a conquista, tendo antes disso pertencido a Alyssa Targaryen, e ambas participaram de algumas das excursões reais promovidas por Jaehaerys I, o avô da princesa. Ambas lutaram ativamente durante a dança, e quando a Fortaleza Negra do Ninho da Gralha foi sitiada por um exército verde liderado por Sir Criston Cole, Rhaenys e Meleys voaram até lá prontamente para tentar libertar o local. Meleys foi atacada por diversos dardos disparados pelos homens de Criston, o que apenas serviu para enfurecê-la ainda mais, embora não a tenha ferido, e ela respondeu com violência, cuspindo seu fogo sobre os soldados verdes.
Quando Vagar e Sunfire apareceram por sobre o ninho, objetando deter Melee e auxiliar suas forças em solo, Rhaenys sabia que aquela luta seria completamente desigual e que ela e sua criatura provavelmente não sobreviveriam a ela, mas mesmo assim partiu adiante, enfrentando-o sem temor. Disse que Melee talvez tivesse tido uma boa chance contra os dois dragões inimigos individualmente, mas não foi páreo para ambos juntos, e por isso não demorou muito até que ela estivesse caída no chão, depois de ter ferido Sunfire mordendo seu pescoço, morrendo em decorrência da queda. Rhaenys, por sua vez, morreu carbonizada, sendo engolida pelo fogo das criaturas inimigas, e assim terminaram as vidas da valorosa princesa e de sua criatura destemida. O próximo dragão é Moondancer, por vezes chamada também de Bailalua em português, a esguia criatura pertencente à princesa Billa Targaryen, esposa de Lord Alyn Velaryon e filha do príncipe Daemon. Moondancer era uma dragão fêmea de constituição leve, escamas esverdeadas e de estômago e ossos da cauda pálidos. No início da dança, em 129, Moondancer ainda não era considerada apta a levar alguém em suas costas, mas sabe-se que nos idos de 130, ela e a jovem princesa de 13 anos já tomavam o céu juntas, tornando a dragão inexperiente, porém bastante ágil. Durante os primeiros 2 anos da dança, tanto Billa quanto Moondancer permaneceram em Pedra do Dragão, por serem consideradas jovens demais para irem à luta. Contudo, quando Aegon II tomou a fortaleza insular, Billa foi capaz de escapar de sua captura, fugindo de seus aposentos enquanto atingiam sua porta com um ariete, objetando escancará-la. A princesa então selou e libertou Moondancer de suas correntes, e quando Aegon voou por sobre o vulcão do Monte Dragão, foi surpreendido ao encontrar Billa e sua criatura do outro lado, esperando para lhe dar batalha. A luta nos ares foi feroz, e Moondancer, bem mais jovem e ágil, se mostrou bem mais rápida que o ferido Sunfire, e foi capaz de feri-lo algumas vezes lançando mão de tal velocidade. Contudo, a dragão foi cegada por uma disparada de fogo do dragão mais velho, mas mesmo assim avançou contra o agressor, se chocando contra ele e fazendo com que ambos caíssem ao solo. Nesse contexto, Moondancer não era mais páreo para o peso e a força de Sunfire, e foi eventualmente morta pela criatura do Rei Verde, tendo posteriormente sua carcaça devorada por ela. Embora tenha sido derrotada e morta, Moondancer ainda foi capaz de ferir de morte a Sunfire, e as escaras que ela lhe deixou causaram eventualmente a sua própria morte, no último mês daquele mesmo ano. Por último, mas não menos importante, falemos a respeito daquele que é possivelmente a criatura mais popular do lado negro, o furioso Caraxes, o dragão que pertenceu, entre outras pessoas, ao príncipe Daemon Targaryen, um dos principais líderes da facção e marido da rainha negra Rhaenyra. Caraxes era conhecido como o Wyrm de Sangue, e por uma boa razão. Suas escamas eram de um vermelho tão vivo quanto o sangue que vertia de uma ferida fresca, e ele também era descrito como enorme e esguio. Durante o período da dança, é dito que Caraxes tinha, ao menos, a metade do tamanho de Vagar, a maior criatura viva então, e que tinha 3 vezes o tamanho de dragões mais jovens, como Tessarion ou Seasmoke. O temperamento de Caraxes era muito parecido com o de seu senhor, ousado, intrépido e raivoso, indo à batalha com uma ferocidade poucas vezes igualada por outros dragões, o que o tornou uma lenda nos campos de batalha da dança. Caraxes e Daemon já haviam se ligado pelos idos do ano 105 após a conquista, pouco depois do início do reinado de seu irmão mais velho, Viserys I, e ambos ficaram conhecidos por participarem de muitos combates, em especial no contexto das guerras pelos degraus, quando Daemon e Lord Corlys Velaryon disputaram o domínio da região com as cidades livres de Essos, e varreram com fogo e aço os piratas, salteadores e renegados que infestavam aquelas ilhas. Depois que Daemon se casou a Lina Velaryon, a filha de Lord Corlys, eles ficaram conhecidos por viajarem pelas cidades livres em seus dragões, Caraxes e Vagar, e multidões acorriam as ruas e campos para presenciarem um espetáculo nos céus. No início da Dança dos Dragões, Caraxes e Daemon já se encontravam em plena forma, prontos a defenderem a pretensão de Rhaenyra, a agora esposa de Daemon, ao Trono de Ferro, contra as forças de Aegon II. Seu primeiro ato no contexto da guerra nem sequer teve a ver com combates, no entanto. Daemon simplesmente voou com Caraxes por sobre a fortaleza de Harrenhal, pousando sobre a meio arruinada Torre da Pira do Rei, a mais alta do castelo, mandando um recado claro à guarnição. Dragões já haviam derrotado Harrenhal no passado, e poderiam fazê-lo de novo. A guarnição se rendeu e os negros tomaram o controle do lugar. Mais tarde, Daemon desafiou seu sobrinho Aemond, um dos líderes dos Verdes, e sua criatura Vagar, a partirem da capital e virem a Harrenhal para enfrentar a si e a Caraxes, mas isso não passou de um ardil.
Daemon apenas queria provocar uma reação dos verdes que esvaziasse as defesas da capital, para que ele pudesse se aproveitar da deixa e tomá-la para seu lado, e a estratégia funcionou como ele esperava. O príncipe e Caraxes passaram algum tempo na capital, consolidando o poder dos negros, mas não demorou até que a mensagem que esperavam de Aemond chegasse. O príncipe verde vinha aterrorizando as terras fluviais e desafiou Daemon e seu dragão a encontrá-lo em Harrenhal para um acerto de contas final. Nem é preciso dizer que Daemon aceitou o desafio e não deixaria que Aemond passasse sem uma resposta contundente. Depois que ambos atingiram a fortaleza, todos os quatro ganharam os céus, se atracando no que viria a ser conhecido como a Batalha sobre o Olho de Deus. Vhagar e Aemond pareciam ter a vantagem a princípio, dada a superioridade, tamanho e idade da criatura verde, mas Caraxes mais do que compensava a diferença em pura ferocidade e ímpeto, e Daemon não ficou atrás em seu desejo de dar um final à disputa com seu sobrinho. Todos os quatro morreram durante o embate, mas Caraxes veio a ser o último a falecer, tendo sido capaz de ferir Vhagar seriamente antes de caírem ambos dos céus, se espatifando nas águas frias do lago. Caraxes, mesmo com as entranhas à mostra, ainda foi capaz de se arrastar até a sombra das muralhas de Harrenhal, apenas para morrer sobre o entorno lamacento do Olho de Deus, depois de lutar com grande bravura. Quanto a Daemon em si, seu corpo jamais foi encontrado. A facção negra ainda esteve na posse de, ao todo, 4 ovos de dragões, um pertencente ao príncipe Viserys e os outros 3 de propriedade de Lady Rhaena, em momentos diferentes da história. Existe ainda o dragão feral ladrão de ovelhas, que foi reclamado pela semente do dragão Urtigas, uma amante de Daemon e uma senhora de dragões que esteve alinhada aos negros, antes de desaparecer para evitar a execução, rumando possivelmente para o Vale de Arryn. É necessário ainda citar ao menos de passagem os 2 outros sementes do dragão que participaram da guerra, Hugh Martelo e Ulf, o Branco, que montaram Vermithor e Asa Prata respectivamente. Ambos foram incitados pelo príncipe Jaehaerys a tentarem se ligar a dragões, e lutaram ao lado dos negros até o momento de sua traição à facção, quando viraram sua casaca e se tornaram partidários verdes. Quanto aos dragões em si, Vermithor encontrou seu fim durante a segunda batalha de Tumbleton, em um combate feroz contra Sea Smoke, enquanto Asa Prata foi um dos únicos 4 dragões a sobreviverem à dança, escapando para o ambiente selvagem, sem nunca mais ser vista novamente, embora se soubesse que estabeleceu seu covil em uma ilha no Lago Vermelho durante o reinado de Aegon III. O que achou dos dragões expostos neste vídeo? Qual deles é o seu favorito? Exponha nos comentários abaixo suas impressões e eu verei a todos novamente no próximo vídeo.